Agora faltando 20 minutos para as 11 horas da manhã, 31 graus e 4 décimos é a temperatura em Lajeado. Vamos à entrevista de hoje. Aliás, a gente já começou a entrevista antes da entrevista, a gente costuma fazer isso, né? Mas hoje, principalmente, porque vamos conversar com a nutricionista, a Grace Appel, sobre a busca pela perda de peso no verão, dicas e também cuidados com a alimentação. E uma alimentação que a gente pelo menos deveria, né, buscar uma alimentação mais saudável, e eu acredito que com essa busca, consequentemente, vem a perda de peso. Mas quando ela é o foco, né, eu preciso perder peso, ou por saúde, por alguma questão de saúde, ou porque por estética mesmo, ou as duas coisas juntas, né, no verão é mais fácil, é mais difícil? O que a gente pode falar a respeito disso, né, sobre essa perda de peso ou a busca por ela, que eu acho que todo mundo tem sempre um pouquinho ali, acho que exagerei, o que eu faço, férias e tudo mais. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre saúde, que é o que eu mais adoro aí, né, passar um pouquinho mais de informação para as pessoas. Na verdade, não existe momento ideal, né? Não tem momento perfeito onde tudo vai dar certo. Assim como o verão pode facilitar um pouco com relação à movimentação física, menos fome, uma ingesta maior de água, ele tem outros complicantes. A gente, às vezes, acaba se passando no horário quando vê às 9 horas não jantou ainda. É muito encontros, é festa de piscina, é festa de amigos, é ficar na rua até mais tarde. Isso acaba atrapalhando um pouco a alimentação em si. Tá? Então, a gente tem no inverno uma queima calórica aumentada, que poderia ser um fator que ajuda no emagrecimento, mas a gente tem mais apetência. No verão, a gente tem menor apetência, mas a gente acaba tendo mais adversidades, menos organização, as coisas vão surgindo, vai para uma piscina, vai para um rio, alguma coisa assim, já a gente se perde um pouco mais na alimentação. Ou seja, por mais que tu determine um momento ideal, te organize, planeje, vai haver adversidades. Tu nunca vai ter tudo andando corretamente, tá? Uhum. Então, a gente tem que aprender a driblar as situações. Eu sempre falei muito em consulta, faz 18 anos que eu atendo agora, Rita. E eu sempre disse para as pessoas, reeducação alimentar é fazer o melhor possível na situação em que tu está. E nem sempre é o perfeito. Às vezes é na lancheria que tu estiver, tu escolher entre a torrada que tem ovo e alface e não o pastel milanesa. Uhum. São as escolhas. Às vezes é corretas. O que é possível, tu entendeu? Então, claro, às vezes a gente pega situações mais críticas, onde há uma necessidade de perda de peso grande em menos tempo, por uma cirurgia, por uma patologia, por uma alteração metabólica que foi descoberta, e a gente precisa ser mais firme com isso. Então, claro, quanto mais correto eu seguir, mais resultado eu vou ter. Mas e até quando tu consegue manter desta forma? Por isso que a reeducação alimentar, ela trabalha muito na mudança de comportamento, a mudança de conduta. Faça sempre, mesmo que não seja 100%. Tá? Até porque as pessoas têm uma ideia assim, então a bendita da história de chutei o balde, larguei a dieta. Não tem largar a dieta, não existe dieta. Não é a dieta que tu precisa fazer. A gente faz dieta para situações específicas. Tu precisa ter um contexto, uma busca, te voltar para uma alimentação mais saudável. Dentro disso, tu vai ter os teus parênteses, que eu costumo brincar. Então, quer ir lá para o Rio, passar o dia no Rio fazendo fusarca? Ok, parênteses nisso. Volta para a cidade, volta para a tua alimentação saudável e as coisas vão se Isso não pode se transformar no motivo para daqui a pouco. Então já que hoje eu fiz, então amanhã eu também vou fazer, e a semana passa e o mês passa. Sabe, já que eu comi uma bala, não devia ter comido, então eu vou comer o saco? Uhum. Isso acontece muito, porque as pessoas têm aquela rigidez de, não, se eu não puder fazer 100% certo, então não adianta. E a vida não é assim, tu não sabe o que vai acontecer no teu dia seguinte. Né? Então, é verdade. E Grace, no verão fala-se muito em hidratação, né? Inclusive nós todas aqui temos a nossa água, né? Companheiras de sempre. Eu já li, né, que devemos tomar 2 litros de água por dia, e já li também que o consumo de água deve ser de acordo com o peso. O que é o correto? A gente coloca como 2 litros para ter uma coisa mais padrão, mais fácil de se referenciar, mas sim, existe uma pré-determinação de ml por quilo de peso, mas isso também vai variar não só pelo peso da pessoa, como a atividade física da pessoa, qual é o estilo de trabalho dela, qual é o ritmo de atividade física em si que ela faça. Aí também vai alterar o volume e vai aumentar. Então, 2 litros é aquela coisa meio padrão, assim, para a gente se referenciar em atingir.
Tá? Agora, à medida que tu vai te acostumando a tomar água, que tu de fato hidrata o teu corpo, que o corpo consegue utilizar da forma correta essa água, tu vai sentindo a necessidade dela, né? Então, como tudo, assim, de primeiro momento tu entende a necessidade, tu faz a tua busca, tu coloca aquilo como objetivo, como meta, depois o corpo faz por conta, ele te pede. Eu cheguei aqui dizendo para vocês, gurias, tive que trazer minha aguinha, não consigo ficar sem. Porque o corpo pede, a gente acostuma com isso e depois ele vai te pedindo, né? E os sucos e o chimarrão também? O chimarrão, ele é benéfico, salvo algumas situações, tá? Pessoas que têm problema de estômago e de coração não devem tomar em jejum. Não devemos tomar logo após as refeições, salvo quem tem ferritina alto. Principalmente gestantes, mulheres não devem tomar depois das refeições, tá? Não deveríamos tomar de estômago vazio, né? Então, o ideal seria a gente tomar entre as refeições, mas ele não hidrata. Ele é uma erva digestiva, ele é uma erva diurética, portanto, como ele é diurético, ele não faz a hidratação que a água faz. Então, eu brinco também a história eu tenho algumas máximas na minha carreira aí. A água deve, chimarrão pode, tá? Então, chimarrão pode, mas o que necessita é água. Para quem não é muito da água, daqui a pouco uma aguinha saborizada, botar alguma coisa ali dentro, uma erva, um pedacinho de fruta, ok, não tem problema. Desde que tome a água. Desde que tome, mais gelado. Eu sempre falo muito para os pacientes, procura entender o que te faz não tomar. Sabe? Se é a temperatura, se é o hábito. Às vezes eu objeto, eu preciso ter um objeto específico. Daí, assim como eu vou pegar minha bolsa, minha carteira, meu celular, eu vou pegar minha garrafinha. Entendeu? Chás, tem que cuidar um pouquinho, porque o chá, ele não deixa de ser uma medicação. Então, a gente pode tomar água no lugar de... tomar chá no lugar de água? Pode, mas com moderação, com certos limites, né? Tem alguns chás que podem afetar a pressão, tanto para aumentar quanto para cair. Então, não é assim, não dá para sair tomando chá, reviria aí não, tá? Tem que ter uma referência para que a gente possa consumir. E água com gás? Pode, não tem problema nenhum de ser consumido, tá? Água, só que eu penso assim, 2 litros de água com gás todos os dias. De vez em quando, para tomar uma aguinha diferente. Todo dia poderia tomar, desde que não sejam grandes volumes, porque aquele gás ele acaba dilatando um pouquinho o estômago, pode causar flatulência para algumas pessoas, mas não é problema que se tome. A mesma forma, a pessoa que não gosta da água pura, se ela fizer um chá, mas diluir mais esse chá para ficar tomando um volume maior de água com o gostinho de chá, também não é problema. Desde que se hidrate, né? Isso que é o mais importante. E, assim, eu vou aproveitar também a tua grande experiência, né? Longa experiência profissional. A gente lê muito sobre... E ouve também entrevistas e vê materiais na internet. Tem a dieta disso, a dieta daquilo. Porque essa vai funcionar, agora vai, não sei o quê. E a pessoa começa a fazer. E faz uma, daí daqui a pouco já larga, daí faz outra. E, no geral, ali, a alimentação continua toda desregulada, né? Como é que a gente faz para entrar no eixo assim e colocar isso fazendo parte da vida da gente? Vou ter uma alimentação saudável. Porque a gente já sabe mais ou menos ali o que é saudável. A gente tem essa noção. Sim. Mas e como a gente incorpora isso na nossa vida no dia a dia? Bom, primeiro assim, a história de qual dieta funciona? Todas, enquanto tu fizer. O problema da dieta é que ela termina. Ela tem prazo. E, claro, algumas são muito restritivas. Então, o teu próprio corpo vai agir para que tu encerre aquele processo, porque é escasso demais. Tu pode gerar queda metabólica em certas dietas. Tu pode gerar déficits nutricionais em certas dietas. Então, dieta a gente deveria fazer somente com prescrição mesmo, para situações específicas. Até porque, como eu falei antes, dieta ela não vai ser permanente. Salvo a pessoa assim, eu tenho alergia ao glúten. Tá? Então, tu vai fazer uma dieta com restrição de glúten para o resto da tua vida. Tá? Agora, dieta para o emagrecimento a longo prazo, tá? O que a gente tem que aprender a fazer? Deixa eu explicar uma coisa até para vocês, guris. O que acontece? O corpo da gente, a gente tem vontades ou preguiçosas ou prazerosas. A gente não tem vontade do que faz bem. A gente tem que ter isso como busca, tá? Passa a se tornar prazeroso o ato saudável, seja alimentar, seja de água, seja de atividade física, depois que eu criei o hábito, depois que eu me acostumei. Então, é isso que a gente propõe, tá? Mesmo que claro que se tu fizer tudo ao mesmo tempo, tu vai ter maior resultado, tá? Mas o quanto tu aguenta sustentar esse todo? Então, isso que a gente tem que entender. Vai melhorando.
vai mudando. Tô numa praça de alimentação de um shopping, ok? Hoje é um dia atípico, vamos comer um hambúrguer de lancheria, ok? Mas corriqueiramente, não dá para viver disso. O problema é que essa alimentação errada, né? Alimentação não saudável, pobre em nutrientes e rica em contaminantes, em gordura e em carboidratos simples, ela está muito acessível, tanto em praticidade quanto em valor. E a alimentação que a gente realmente precisa, que é a nutricional, porque o corpo não precisa de comida. O corpo precisa de nutriente, que está dentro da comida. E essa alimentação, aos olhos das pessoas, é mais trabalhosa, é mais difícil. Mas a gente tem muita facilidade disso, então. Tá? Então, assim, quero me alimentar melhor. Tá, tu consegue cozinhar, tu não consegue. Tu tem tempo para cozinhar, tu não tem tempo. Não tenho. Ok, o que eu tenho pronto que me ajuda? Qual o restaurante que me oferece uma boa oferta de saladas? Qual a vianda que tem carnes mais magras? Qual o congelado que tem opção integral para me oferecer? Então, essas pequenas... E vai melhorando, tá? Tem até aquela história assim, mas eu gosto de pizza, eu gosto de fritura. Ok, não deixa de comer, mas diminui. Se tu diminuir 20% daquilo que tu gosta de comer, o que tu está habituado, 30%, tu vai ter uma redução de 20% a 30% no valor calórico ingerido. E isso, consequentemente, vai te dar uma redução de peso. O próprio refrigerante, né? Diminui muito a quantidade. Consumo. A gente leva muitas pessoas a essa busca de pensamento, assim, tá, mas o que aquilo te traz? Porque benefício não traz nenhum. Tudo bem, mas é prazeroso. Tá disposto a enfrentar esse prazer, deixar este de lado? Não tô, gosto muito. Ok, então vamos mudar um pouquinho o consumo, vamos mudar a maneira de ter contato com ele. Não precisa deixar totalmente nada, né? Compra o teu 600, não compra o 2 litros, porque daí tá ali, vai tomando. E sempre aquela conversa, assim, não é porque eu faço uma coisa que não é tão saudável no meu dia ou na minha semana que tá tudo errado. Não, segue fazendo o resto certo, segue buscando o resto certo. Porque essa é consecutividade que te dá resultado, não só de peso, mas de saúde. A saúde tu não produz num dia, não adianta nada para tua saúde tu fazer uma dieta de uma semana. Não adianta nada, até porque depois volta talvez consumindo muito mais do que tu não consumiu durante uma semana. Se tu fizer uma dieta errada, sim, porque isso é orgânico. Eu sempre falo para as pessoas, não briga com teus hormônios, eles ganham. O corpo é todo regido por hormônios. A gente tem que entender as reações hormonais. Tá? Eu falo aos pais que eu atendo, que os filhos são os pacientes. Mas ele não almoça bem. Sim, tu serve almoço 12:30, ele não vai almoçar bem. Não é horário orgânico de refeição para uma criança. Aliás, não é nem para nós. Mas daí a gente vai meio nas questões práticas do dia, de rotina, de trabalho e tal. Mas organicamente não fomos feitos para comer 12:30. O corpo tem horários que nos solicita sono, que nos solicita evacuação, que nos solicita digestão, que nos solicita alimento. E a gente quer passar por cima disso. Gente, a gente não vai ganhar do corpo. Tá? Porque isso é orgânico. Ele vai pedir, ele vai reclamar. Então, se tu fornecer errado, se tu fornecer a menos, tu pode ter a maior boa vontade do mundo. O teu corpo, uma hora, vai te cobrar aquilo. Pô, faltou. E daí, o que normalmente acontece? Uma pessoa que emagrece da forma incorreta, vamos dizer 10 quilos, daqui a pouco ela não aguenta mais, ela vai engordar 12, 15. Porque qual é o mecanismo do corpo? Sempre voltado para a sobrevivência, tá? Então, se eu tinha 10 reservado e faltou, agora eu vou armazenar 12, 15. Até porque quando tu volta a te alimentar, porque daí não cuida, né? Largou a dieta, literalmente largou a dieta, passa a comer tudo errado. Então, são alimentos em maior volume, com índice glicêmico maior, que vão trazer uma maior absorção do que está sendo ingerido. Então, o acúmulo de peso é muito rápido. Outra coisa, o corpo tem memória daquele peso que tu tinha. Então, se essa tua dieta dura menos de 2 anos, o teu corpo vai trabalhar para te botar de volta no peso que tu tinha, porque é a homeostase dele, é onde ele entende que ele deveria estar. E dele trabalha para tu voltar para aquele peso lá. Quantas reflexões. Nossa, eu tô aqui. A gente fica só pensando aqui, né, em tudo. E é necessário também ter um cuidado com a quantidade de sal, né? Sim, tanto que a gente tem alterações até na legislação alimentar hoje em função do sódio, porque o índice de hipertensos hoje
enorme. A gente tem pessoas muito novas com hipertensão hoje. Então, isso a nível de saúde pública, inclusive, virou um problema muito grande aí para os governos, né? Então, a gente teve alterações na própria ingestão, adição de sal no pãozinho francês, que é o mais consumido. Aí as indústrias estão se reformulando para baixar taxas de sódio, para baixar taxas de açúcar, porque o custo para a saúde pública com doenças relacionadas a isso ficou muito grande, né? Então... Grace, a gente sabe que... Só uma ressalva, Rita. E o problema, esse é o grande problema, muitas vezes, do alimento industrializado. Porque o sal colocado, tu ainda vê, tu tem uma noção, tu prova. Agora, o sal que está dentro dos alimentos... Porque na alimentação industrializada, não é só sal que tem sódio. Os conservadores têm sódio. Então, o sódio eleva muito, né? É uma aula, né? Uma aula porque a gente aprenda também a avaliar o que a gente está ingerindo. Mas, em relação a gente sabe que é importante... o acompanhamento de um profissional, até para dar uma indicação para cada organismo, porque talvez o que eu tenha que fazer de mudanças na minha alimentação não é a mesma que a Elis, não é a mesma que, né, os outros colegas. Então, assim, cada um tem os seus hábitos também, os seus gostos e tudo mais. E aí é interessante que um profissional, né, um nutricionista, faça essa avaliação e construa ali pelo menos um caminho ali para a pessoa conseguir manter essa alimentação. Mas para quem daqui a pouco não tem essa condição, não pode. Como é que faz? Começa daqui a pouco no café da manhã primeiro, e aí depois vai alterando no almoço, e depois faz um lanchinho mais saudável. Como é que eu começo se eu não sei exatamente o que fazer? Vai muito da pessoa mesmo, tá, Rita? Vai muito das preferências, da condição de fazer e tal. Mas, assim, uma coisa que é básico, te volta para o natural. Tá? Quanto mais natural a alimentação for, mais saudável ela vai ser. Tu consegue enxergar aquilo que tu está comendo na natureza? Qual é a distância do que tu está comendo para aquilo que está lá sendo fornecido pela natureza para ti? Então, quanto mais natural possível. E isso não precisa necessariamente ser feito pelas tuas próprias mãos, que as pessoas têm muita... mas eu não consigo fazer, ou eu não gosto, ou eu não quero fazer. Ok, hoje a gente tem essa facilidade. Tem muito restaurante, tem muita vianda, tem muita lancheria, inclusive, que fornece alimentos mais saudáveis. Então, busca pelo mais natural possível, tá? Outra coisa, aprender a entender o teu corpo. Entender a tua fome. A gente tem o erro grande de deixar a fome ficar em pico para daí comer. Quando tu comer com pico de fome, inevitavelmente tu vai comer mais do que tu precisa. Porque é instintivo, teu corpo está te impulsionando para caçar, para ir atrás de comida, tá? E o caminho que o corpo precisa, do hormônio da saciedade, para te avisar que tu tá satisfeito, leva 20 minutos para acontecer. Então, se tu tiver com fome, tu vai comer rápido. E tu vai notar que tu comeu demais quando? Só depois da refeição terminar. Então, a gente sempre recomenda, come quando tu estiver ficando com fome. Não precisa ter horário exato no relógio, mas come quando a fome estiver começando a acontecer. E, com isso também, tu consegue diminuir o volume que tu vai consumir. Porque se tu comendo mais vezes ao longo do dia e em porções menores, tu consegue também um gasto calórico com a própria digestão daquela refeição. E, consequentemente, tu vai acabar comendo menos do que se tu comer 1, 2 vezes no dia, né? E a ansiedade, ela também acaba influenciando as pessoas a comerem um pouco mais? Muito, tá? Isso eu até vinha pensando no assunto, assim, porque na prática, como é simples, né? O teu gasto metabólico, ocupacional e físico, tu tem que comer menos do que esse valor. Pronto, tu emagrece. Na teoria é fácil, né? Mas o comer envolve várias questões, tanto da prática, do providenciar tuas refeições, do te organizar, qual é o recurso alimentar que eu vou ter, quanto hábitos. Eu aprendi a comer na infância, assim, aprendi a comer com a minha mãe dessa maneira. Quanto às emoções, né? E como a gente tem dias aí muito ativos, muito corridos, muitas vezes é o que acaba acontecendo. É na alimentação que eu vou buscar prazer, é na alimentação que eu vou buscar conforto para as emoções que eu estou sentindo, tá? Então, isso são coisas que a gente aborda no tratamento. Vamos tentar lidar com isso de uma outra maneira, vamos botar outros recursos para aliviar, seja ansiedade, estresse, irritação, o que for, e não somente o alimento. Porque ele entra para isso. A gente nasce comendo, né? Primeira coisa, nasceu, a mãe bota no seio.
Chorou? Bota no seio. Então, a gente cresce com esse vínculo. Isso não vai ser dissociado. A gente precisa aprender a ter uma nova relação, né, dessa emoção e não descontar ela na comida. Tá? Grace, a gente já está o nosso tempo encerrando, né? Tem muitas perguntas ainda, muito assunto. A gente até pode voltar a falar a respeito disso, mas eu só gostaria que tu comentasse também. Em relação a esse teu trabalho, né? Tu faz esse trabalho no consultório, fazendo esse acompanhamento nutricional com as pessoas, mas também tem uma outra parte do teu trabalho que é bem importante, né? Que é justamente oferecer para as pessoas essas opções de alimento saudável. Há 18 anos eu estou atendendo, né? E há 10 anos, agora em abril eu tenho produção de refeições, que veio da minha maneira de me alimentar. O que eu dizia para os pacientes que eu fazia, que era o que eu fazia, eu comecei a aplicar para vender exatamente com essa ideia de facilitar a vida das pessoas numa busca. Eu quero comer saudável, mas não consigo. Bom, tá aqui, é assim, é o tá potinho. Pronto aqui. Tá aqui, né? Então, é isso que eu forneço hoje. São refeições balanceadas congeladas, onde eu faço todo o processo. Então, eu tenho muita coisa integral, só carne magra, só tempero natural, nada de industrialização. Tudo que entra, que tenha um rol de lacre, eu avalio a composição desse alimento para ele entrar. Com essa ideia de fornecer mais saúde para as pessoas. Com as consultas eu continuo também. Agora, desde a pandemia, minha questão com a produção aumentou muito, então eu tive que encolher um pouquinho. Mas eu tenho consultório no centro e agora a gente tem a liberdade de poder atender online, né? O conselho não liberava antes, agora nós temos essa autorização e tem sido muito válido, porque daí é um momento que a pessoa se entrega só para aquilo que está acontecendo mesmo. Tu não tem a vaga do estacionamento, o outro paciente na sala de espera, alguém que vai escutar o que eu estou falando e, eu já tenho outro compromisso. Não, a pessoa está ali. É só eu e ela conversando sobre aquilo que realmente está acontecendo, incomodando. Porque acontece, gurias. Tem gente que chora na consulta. Mas não é psicologia, não é. Mas mexe com as emoções das pessoas também. Então, a gente tem que ir tentando entender um pouco o lado e dando dicas e dando ideias e norteando por onde ela vai, porque é aquela conversa. Se eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, realmente acaba ficando inviável ou eu não sustento. Então, qual é o caminho que nós vamos seguir? O que tu está disposto para fazer agora? E aí nós vamos moldando uma nova rotina. Não pode ter pressa também para fazer. Tem que pressa para começar, sim. A gente precisa para ontem ficar mais saudável. Mas tem que fazer aos poucos para ir incorporando na vida da pessoa. O ser humano, ele é muito imediatista, né? A gente quer fazer hoje, quer ver o resultado hoje, mas não é assim que acontece. Então, às vezes tem gente que me diz, mas eu engordei, tá assim daí. Você continua. Continua, minha filha, segue em frente. Né? Até porque, assim, emagreceu, tu vai ter que seguir cuidando para manter. Manteve, quer perder mais? Segue cuidando para perder mais. Está acima ou engordou? Segue para perder de novo. Não tem, gente. Não tem outra opção. É continuidade, né? É entender que a alimentação da gente está muito distorcida. A gente come muito mais do que a gente precisaria, tá? Eu falo para algumas até, se tu precisasse de tudo que tu come, tu ia estar com esse peso? Não, se tu tá com 80 quilos, porque tu tá comendo para sustentar os teus 80 quilos. Se tu quer ter 60, precisamos mexer. Só que tem várias maneirinhas, assim, da gente deixar isso mais suave e mais qualidade. Porque, como a gente falou, dá para só reduzir, mas daí tu vai só reduzir quantidade, tu não tá nutrindo o teu corpo, tá? Claro, já vai ajudar, porque vai diminuir a carga da máquina, né, do nosso corpo. Mas o ideal que a gente propõe é diminuir peso, mas melhorar a tua qualidade alimentar, né? Grace, teus contatos, então, redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Eu tenho 2 Instagrams, né? Um até mais para a questão do consultório, Grace Appelt, né? E o Appelt Saúde e Sabor, que são as refeições que eu faço. Meu telefone é 51-99918-7203. Para atendimento online ou presencial, ou então para as refeições. Tá certo, muito obrigada, Grace. Nós conversamos com a nutricionista, a Grace Appelt, uma aula aqui, né, de mudanças de hábitos, e a gente vai captando aí, vamos tentar incluir